Amém, gente. Glória a Deus por tudo, né? Ele continua sendo Deus e Ele é Deus para sempre. Ele é Yahvé, Ele é o Senhor, aquele que é o que diz que é para sempre. Hoje a gente vai iniciar as nossas exposições na estação litúrgica da Quaresma. Para quem não sabe, né, Quaresma são 40 dias que se iniciou na quarta-feira, na última quarta-feira de cinzas, e que vai até a quinta-feira da Semana Santa, né, que precede aí o trido da Páscoa, os 3 dias da sexta, sábado e domingo, né, que compõem a Páscoa. Então, esse tempo de Quaresma é um tempo bem interessante, que a gente decidiu como igreja não só observar, né? Há muita gente que fala que calendário litúrgico é algo para ser observado, né? E a gente quer mais do que observar. A gente quer entrar na realidade dessa estação, né? A gente quer vivenciar, de fato, essa realidade aí nesses 40 dias, né? Então são 40 dias até a Páscoa, nós estamos caminhando em direção à Páscoa e é uma peregrinação de contrição. É um tempo onde o nosso coração ele vai sempre se colocar contrito diante de um Deus Santo. É um tempo de contrição, é uma peregrinação onde as nossas disciplinas espirituais elas vão estar ajustadas. É um tempo também para a gente ter uma autorreflexão, né? Então é um tempo muito precioso, né? De caminhada até a Páscoa, né? É um caminho então de cruz. A gente pode dizer que a Quaresma é um caminho de cruz. Caminho de cruz até a cruz de Cristo e até a sua ressurreição, certo? Então é uma jornada da cruz. Nós estamos iniciando aí uma jornada até a Páscoa, que é uma jornada da cruz. E essa estação da Quaresma, ela apresenta um roteiro de textos bíblicos e também um caminhar para a gente entender como que essa peregrinação ela acontece. E hoje, como a gente está no primeiro domingo da Quaresma, e a gente está assumindo agora um caminho, uma peregrinação, a gente vai começar pelo início. Interessante. A gente vai começar hoje falando sobre a tentação de Jesus, certo? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, texto de Mateus, capítulo 4. Mateus 4, a gente vai ler do 1 ao 11. E eu queria que a gente adotasse um estilo de leitura reflexiva, assim, mais pausada, que não fosse aquela leitura corrida, parece que está lendo por ler, né? Que a gente pudesse fazer uma leitura na qual a gente reflete naquilo que a gente está lendo. A gente tem feito isso nas quartas-feiras, no Diáspora. Tem sido maravilhoso abrir a Bíblia toda quarta-feira e observar o texto. E a gente sabe o que a palavra de Deus está produzindo em nós, quando a gente observa. Então vamos ler Mateus 4, do 1 ao 11. O texto fala o seguinte: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito:
Aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado porque ela é inspirada pelo Espírito, inspirou homens a escrever aquilo que é a tua verdade. Eu te peço, Pai, que ela venha nos constranger, Pai, nessa noite. Que ela venha nos confrontar, Pai. Que ela venha nos instruir, Pai, na verdade. Porque ela é a verdade. Que nós possamos sair daqui, Pai, confiantes da sua veracidade e de como isso se aplica, Pai, na nossa vida de maneira prática. Em nome de Jesus, Pai, não nos deixe observar a palavra apenas como uma teoria, Pai, não nos deixe. Que a gente possa encarnar, Pai, verdadeiramente, Pai, o Espírito da letra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, nós lemos aqui 11 versículos do capítulo 4, mas eu queria, antes da gente focar aqui nesses 11 versículos, eu queria que a gente observasse o final do capítulo 3, os últimos dois versículos, versículo 16 e 17, para a gente compreender melhor o que o texto do capítulo 4 está falando, certo? Então vamos ler aqui o versículo 16 e 17 do capítulo 3. Vamos dar atenção para ele também e permanecer atento ao que ele fala durante a exposição. Certo? O texto diz assim, versículo 16 e 17. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então presta atenção, guarda aí, memorize esses últimos dois versículos do capítulo 3, para a gente entender bem o que esses 11 versículos aqui do capítulo 4, inicial, está querendo dizer. Então agora sobre os 11 versículos que a gente leu, que é o relato aí do momento que Jesus é tentado por Satanás, a gente pode perceber que há 3 focos onde Satanás, aqui na minha versão NAA, na segunda vez que o texto está se referindo a Satanás, ele se refere como o tentador. Então, primeiro ele fala de Satanás e na segunda menção ele fala sobre o tentador. Então, há 3 focos aqui onde Satanás, o tentador, ele tenta destruir Jesus. Ele vai dar 3 tacadas para tentar destruir Jesus. E a gente pode perceber que a ideia de Satanás é uma tentativa sutil. É algo sutil ali, porque ele quer apresentar ali situações de resolução para Jesus, mas que na verdade são verdadeiras ciladas. Então, aparentemente, ele está querendo ajudar Jesus, né? A maneira como ele se apresenta, mas na verdade o que ele está querendo por trás disso tudo aí é colocar Jesus em ciladas, certo? Então ele faz isso em 3 momentos e de 3 formas aqui no texto. O primeiro foco de Satanás para tentar destruir Jesus, o tentador, é que o primeiro foco, ele apresenta uma resolução para a necessidade física de Jesus. Então ele vai na estrutura, na realidade da estrutura física de Jesus e a necessidade de Jesus
momentaneamente ali. O primeiro foco que ele tem é esse. O segundo foco de Satanás para tentar destruir Jesus é desestabilizar o entendimento de Jesus sobre aquilo que ele acabou de ouvir, que a gente leu nos versículos 16 e 17, que tem a ver com a sua identidade como filho de Deus. Essa é a principal identidade de Jesus, o Filho de Deus, certo? Então, o segundo foco de Satanás aqui é tentar destruir isso. Ele quer destruir aquilo que é a identidade do Filho de Deus. Ele quer colocar em xeque se Jesus de fato é Filho de Deus ou se ele é só um homem comum ali. E o terceiro foco de Satanás aqui para tentar destruir Jesus é que ele tenta modificar o alvo devocional de Jesus. Ele tenta modificar a estrutura e ordem de culto estabelecida pelo próprio Deus, no qual Jesus sabe muito bem. Ou seja, ele apresenta outras formas. Ele quer apresentar uma outra forma de cultuar. Ele quer apresentar um outro alvo de adoração. Então são 3 focos aí. Em resumo, ele quer matar a fome de Jesus. Ele quer convencer que Jesus não é aquele que ele acabou de ouvir, aquilo que ele acabou de ouvir do próprio Deus, né? E ele quer oferecer a ele um outro Deus. E talvez ele queira oferecer para Jesus ali um outro Deus, porque supostamente o outro Deus não coloque Jesus numa situação como o Espírito acabou de colocar. Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado. Então Satanás está propondo para Jesus um outro Deus, como se ele quisesse falar assim, cara, esse Deus que você adora aí te coloca em enrascada. Está te colocando à exposição para ser tentado. Ele então sugere outras formas de adoração, outra forma de culto, certo? Em resumo, é isso daí. Agora voltando para os versículos aqui, 16 e 17, o final do 3, o que é que a gente tem aqui de cenário? Jesus ele acabou de ser batizado. Acabou de ser batizado por João Batista, né? A gente conhece o texto ali. E aí aconteceu algo quando Jesus foi batizado, que é algo raro dentro do relato das Escrituras. É algo raro. O que é esse algo raro? Os céus se abriram. Isso daqui ensina muita coisa para a gente em relação a como nós compreendemos a voz de Deus, aquilo que Deus fala. A gente não pode deduzir que Deus, que raramente nas Escrituras se pronunciou em voz audível, vai estar falando no ouvido de um de outro, nos tempos de hoje. Se Deus, quando tinha interesse de inspirar os homens a construir um relato da sua fala para os homens, é raro a sua apresentação audível, por que a gente pode pressupor que, agora que nós temos o que Deus fala, que é a palavra dele, ele está sussurrando novidades nos ouvidos das pessoas, né? Então o que a gente está vendo aqui? Algo raro acontecendo. Algo que não acontece sempre nas Escrituras. Os céus se abriram. Isso é algo, um acontecimento raro. É um fenômeno que não é comum nas Escrituras, principalmente no contexto do Novo Testamento. Isso aqui, gente, só acontece nas Escrituras quando os céus querem comunicar algo, uma realidade gloriosa aos homens. A realidade gloriosa que Deus quer comunicar aos homens se encontra na palavra de Deus. Se encontra na palavra de Deus. Então percebe que isso é algo raro dentro do relato das Escrituras? Os céus estão querendo comunicar algo glorioso para a terra, para os homens. Então o que acontece? Os céus se abrem.
É o que acontece assim que Jesus é batizado. A gente tem um exemplo muito interessante desse fenômeno no Novo Testamento. Quem vai lembrar do texto lá de Atos, quando Estevão estava sendo apedrejado? O que acontece? Os céus se abriram. E ele olhou, mirou e viu algo glorioso. Ele viu algo glorioso ali. Quando Estevão estava sendo assassinado ali, os céus se abriram. Os céus se abriram. É o momento onde o véu que oculta ali a glória celeste, ele é removido. Há um véu que oculta a gloriosa apresentação dos céus. Há um véu. E naquele momento esse véu ele se abriu. Ele foi removido. Por quê? Porque ele queria comunicar algo glorioso ali aos homens. Outro detalhe. Todas as vezes nas Escrituras que os céus se abriram, era para comunicar algo em relação ao próprio Cristo, ao seu ministério de reconciliação, ao seu ministério de redenção. Sempre tem essa ênfase aí, certo? Aqui no caso de Jesus, o Pai, quando os céus se abrem, o que a gente vê? O Pai ungindo o ministério messiânico de Jesus. Ou seja, é o movimento da pomba descendo sobre Jesus, como se fosse a unção do próprio Deus abençoando o ministério messiânico de Jesus. Então é um marco. Por isso que há um fenômeno do céu se abrindo. Porque é um marco ali. Agora, o que Jesus ele ouve dos céus? O que ele ouve quando os céus se abrem e há esse fenômeno? O que ele ouve? O texto diz: este é o meu filho amado em quem me agrado. Este é o meu filho amado em quem me agrada. Isso que é muito semelhante também à afirmação de Pedro. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a identidade do Filho de Deus. Essa é a identidade do Filho de Deus. E é isso que o próprio Pai está falando para o Filho quando os céus se abrem e ele é ungido para servir agora no seu ministério terreno. Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Então, assim como o Espírito de Deus pairava sobre as águas, lá em Gênesis, né, como uma pomba, né, pairando sobre as águas, lá na criação do mundo, agora a gente vê aqui o mesmo Espírito descendo sobre o Filho de Deus. Esse Espírito no qual nós clamamos Abba Pai, ele descendo sobre o Filho amado, o Filho unigênito do Pai, né? Apontando agora para uma realidade de uma nova criação por meio desse Filho. Então lá em Gênesis 1 o Espírito pairava sobre as águas, porque estava apontando para a criação, algo estava para acontecer, e agora a gente vê o Espírito descendo sobre o Filho de Deus, apresentando também uma nova realidade aos homens, uma nova criação aos homens, uma nova realidade para os homens por meio do ministério do Filho de Deus, o ministério de Jesus. Certo? Então, o texto aqui do capítulo 4, ele inicia falando assim no versículo 1. A primeira frase, na minha versão aqui, fala assim, ó, a seguir, ou seja, imediatamente, depois do que aconteceu, a seguir, não é que, foi viver outra coisa e tal, e de repente, não, a seguir. Depois imagina aí, Jesus animadão, ele acabou de ouvir algo, cara, nossa, meu pai está falando isso comigo, qual que é a alegria? Aí o que acontece? Então vamos ali, fazer um rolê ali. Ou seja, a seguir, imediatamente ele foi levado pelo Espírito, o mesmo Espírito que desceu sobre ele.
ele foi levado por esse Espírito, pelo Espírito de Deus, ao deserto. Por qual motivo? Para ser tentado pelo diabo. Aí a gente fica perguntando, pô, Deus está tentando Jesus? Por que Deus está fazendo isso? Será que de fato Deus está tentando Jesus? E a gente pode ter certeza que não. Por dois motivos. Deus não está tentando Jesus aqui. Primeiro que Deus a ninguém tenta. Já disse Tiago. Deus a ninguém tenta. E segundo, porque a palavra aqui se refere não à tentação, mas a teste. O que o texto está querendo dizer aqui não é uma tentação de colocar em uma situação de vulnerabilidade, mas é um teste. Deus está testando. Agora, mudou, melhorou? Tá, mas e aí? Agora então quer dizer que Deus quer testar Jesus. Por que Deus quer testar Jesus? Por acaso Deus ele duvida do caráter do próprio filho e está colocando ele para ser testado? Óbvio que não. Óbvio que Deus não duvida do caráter do seu próprio filho, até porque o seu filho é Deus. Ele não duvida do seu caráter. Ele não duvida, não é essa a ideia. Só que Deus, ele quer mostrar ao mundo que o redentor desse mundo é alguém sem pecado. É alguém sem mancha. É isso que Deus quer mostrar. Lembra de Jó? Mesmo jeito. Deus ele está colocando Jesus em teste para que o mundo saiba que a redenção para esse mundo vem por meio de alguém que é santo, que não tem pecado. É para isso. O teste de Deus aqui é, na verdade, a expressão da sua confiança no seu filho. E não uma desconfiança. Deus não está desconfiando, ele está confiando, por isso que ele coloca. Eu vou colocar em teste. Porque ele sabe que Jesus vai amarrar o valente, né? Ele sabe. E porque ele sabe que o Filho de Deus, Jesus, é alguém sem pecado. E que é esse que vai trazer redenção para o mundo. Então sabe por quê que a gente tem certeza que a solução para esse mundo é Cristo? Por esse motivo. A sociedade acha que o cristão ele é soberbo porque a salvação do mundo a gente tem meio que a gente detém, né? O mundo pensa isso. Vocês pensam que vocês são quem para dizer, para achar que o que vocês têm é melhor? Só que para pensar. Nós temos de fato essa certeza que a solução para o mundo é Cristo. Por quê? Por causa da impecabilidade do Filho de Deus. Por causa disso. Somente alguém sem pecado pode trazer redenção a um mundo que está mergulhado no pecado. Imagina aí, um homem pecador poderia redimir um mundo pecador? Não. Ele não faz diferença nesse mundo. Somente alguém sem pecado pode trazer redenção ao mundo. E a gente sabe muito bem que ninguém nesse mundo pode não pecar. Somente Cristo. Somente Cristo que se encarnou, se colocou em figura humana, se colocou em situações igual nós vivemos, passamos, mas a Bíblia fala que, mas, sempre que tiver um mas, né, gente? Mas, sem pecado. Homem, suava, sentia fome, sentia sono, cansava, isso, aquilo, outro. Mas, sem pecado. Então, a gente sabe que a solução para esse mundo é Cristo por esse motivo. Porque Cristo não tem pecado. Gente, nenhum de nós. Quem aqui passou um minuto sequer desse dia sem pecar? Ninguém. Nenhum de nós aqui passou
um minuto sequer desse dia. Você pode ter tido um dia assim, ó, na graça, maravilhoso, mas se você for parar para pensar, teve algum momento que deu ruim. Ou seja, ninguém de nós, nenhum sequer ficou sem pecar. E outra, nenhum de nós aqui também gastou todos os nossos segundos desse dia em adoração a Deus. Quem? Alguém aqui ficou todos os segundos desse dia em completa adoração a Deus? Não. Não, ou seja, nós pecamos porque cedemos às tentações do nosso coração e nós não nos colocamos em adoração ao nosso Deus. Essa é a realidade. Então Jesus ele é levado pelo Espírito ao deserto, como o texto diz, para ser testado por Satanás. O Espírito está levando Jesus ao deserto para ser testado por Satanás. O versículo 2 fala o seguinte: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus fez um jejum no deserto de 40 dias e 40 noites, e no final ele mostrou a sua humanidade. Teve fome, 40 dias sem comer, sem beber, jejuando, no final teve fome. Essa informação aqui, ela forma um paralelo com a provação do povo de Israel lá no deserto. Vocês lembram do povo de Israel peregrinando no deserto, né, sendo provado ali também. Ou seja, os 40 dias aqui correspondem aos 40 anos do povo peregrinando lá no deserto. Então isso aqui já leva a gente a ver que a experiência de Israel no deserto, na verdade, comunicou uma sombra da tentação de Jesus no deserto, que é o texto que a gente está vendo aqui. Lá com o povo de Israel, no deserto, a peregrinação ali, a provação, ela era para levá-los para onde, gente? Para a Terra Prometida. O povo estava peregrinando porque eles tinham que chegar num destino que era a Terra Prometida. A Canaã, a terra que mana leite e mel, o paraíso, o lugar dos sonhos e tudo mais. A peregrinação era para isso. A provação dos 40 anos era em direção a isso. Aqui, no caso de Jesus, na provação de Jesus aqui, ele se submete a essa prova, a esse teste, a isso que ele está passando aqui, para apresentar o caminho que nos leva a Canaã celestial. Percebe o paralelo? Percebe como as coisas estão construídas de maneira interligada? O povo de Israel passou 40 anos no deserto, peregrinando, porque o destino deles era Canaã, era a terra prometida. Jesus está se submetendo sem precisar, porque quando Jesus se submete, por exemplo, ao batismo de João, que João até fala assim, pô, peraí, né? Eu que tinha que ser batizado. Tá trocada aqui a inversão. Ele fala, não, pode deixar. Deixa assim. Por quê? Porque Jesus está se apresentando aos homens. Ele está se submetendo a uma realidade humana para que os homens entendam aquilo que é o seu plano. Então aqui Jesus está submetendo a algo que ele não precisava. Por ser Deus, por ser santo. Ele está submetendo aqui a provação, 40 dias no deserto, em jejum. Porque o alvo disso daqui, dentro do ministério de Jesus, que é o ministério da redenção, é apresentar para nós, apresentar para o povo que está enraizado na aliança, consiga agora trilhar o caminho, que é o caminho da Canaã celestial. Certo? Então, esse caminho aqui, ele é permeado por algumas coisas. Em resposta lá aos focos, né, de Satanás, que eu falei no início, a gente vai ver isso aqui.
caminho que o Evangelho nos apresenta é uma peregrinação com a cruz nos ombros, que é o tema do nosso sermão. O caminho que o Evangelho nos apresenta é um caminho de peregrinarmos com uma cruz nos ombros. Por isso que a quaresma a gente está falando que é um caminho de cruz em direção à cruz de Cristo e à sua ressurreição. O versículo 3 fala o seguinte: então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Então, o tentador aqui, o Satanás, ele sugere algo a Jesus, né? Pelo fato de que o texto diz que Jesus teve fome. Ele sugere, ele dá uma sugestão aqui para Jesus. Só que, em primeiro lugar, percebe que Satanás ele questiona a posição de Jesus. Ele questiona a identidade do Filho de Deus ali. E aí ele oferece, em seguida, uma resolução temporal. Primeiro ele questiona a posição e a identidade de Jesus, e depois ele apresenta uma resolução ali temporal. Né? O que o texto diz? O tentador, aproximando de Jesus, diz: se você é o Filho de Deus, ou seja, está questionando, está colocando em xeque aí a identidade do Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Ele, vendo que Jesus está com fome, ele propõe ali uma resolução temporal para o problema ali de Jesus. E olha a resposta de Jesus aí no versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, qual que é a primeira frase de Jesus aqui? Está escrito. Jesus, ele está apontando para nós aqui a posição cristã diante dos problemas. Qual que é a posição cristã diante dos problemas, gente? Se posicionar sendo orientado pela palavra de Deus. Se Jesus está dizendo está escrito, ele está respondendo Satanás usando a palavra de Deus. Jesus ele poderia muito bem aqui falar assim: não, valeu, obrigado. Não quero transformar pedra em pão. Só que não, ele se baseia na própria palavra de Deus. Ele fala, está escrito. E o que ele fala? O ser humano não viverá só de pão. É o texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Jesus está respondendo Satanás usando a Bíblia. Ele se apega à Escritura para poder responder a Satanás. Ou seja, o ser humano, o que Jesus está querendo dizer? O ser humano ele não é formado apenas pela matéria. Não é só de pão que vive o homem, porque o ser humano não é só matéria. Não é isso que ele é. Né? Se ele não comer, ele continua vivendo. Gente, se a gente passar alguns dias sem comer, a gente não morre. Jesus passou 40 dias. O texto, a única coisa que fala ao final é que ele teve fome. O texto não diz aqui que após 40 dias ele morreu de fome. O texto diz que ele teve fome. Então, se a gente passar um tempo sem comer, a gente pode ter certeza que a gente não vai morrer. Pode ter certeza. Não vai morrer. A gente vai se sentir fragilizado e tudo mais, mas a gente não vai morrer. Por quê? Porque a nossa estrutura, a nossa vida não é só matéria. Não é só matéria. Né? E o que ele fala? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o ser humano não é só matéria. Ele pode viver alguns dias sem comer, mas ele não pode jamais viver sem a orientação de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo que a palavra de Deus nutre a vida do ser humano muito mais do que o alimento físico.
Porque o ser humano pode ficar alguns dias sem comer, mas se tem uma coisa que ele não pode é ficar sem a orientação das palavras, de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra que procede da boca de Deus é a mesma palavra que orientava o povo no deserto, em direção ali à provisão do maná. Era a mesma palavra. Só que o que a gente via com o povo de Israel? O povo estava sendo orientado por essa palavra que procede da boca de Deus para a provisão. Deus tinha uma direção para que o povo provasse da sua provisão ali, só que o povo ainda administrava mal aquilo que recebia, ainda murmurava. Essa era a realidade lá do povo de Israel. Então é a mesma palavra que vem da boca de Deus, que Jesus está falando aqui, que o ser humano não vive sem ela, é a mesma palavra que orientava o povo lá. É a mesma palavra que diz, a minha comida é fazer a vontade do Pai, é a mesma palavra. E é a mesma palavra que fala, não trabalhem pela comida que se estraga. A palavra de Deus é aquilo que orienta. O que é que Jesus está dizendo? Você pode ficar sem comer, você não pode ficar sem a orientação de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque quando Jesus gastou tempo com a mulher samaritana, os discípulos chegaram e falaram, Jesus, acho que você deve estar com fome. Vamos ali atrás de alguma coisa para comer? Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Basicamente, a primeira resposta que Jesus dá para Satanás aqui é basicamente isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a minha comida você não tem, você não pode me dar. Por quê? Porque a minha comida é fazer a vontade do Pai. E aí o que a palavra ainda nos orienta? Não trabalhem pela comida que se estraga. Ou seja, não se dedique para construir algo temporal. Algo que não tem valor eterno. Algo que... Lembra do maná? O que o povo fazia, gente, no deserto? O maná era diário. Deus tinha uma provisão para o povo de Israel no deserto todos os dias. O que o povo queria fazer? Guardar o maná para o outro dia. Vou comer um pouquinho, vou guardar, porque não se sabe o dia de amanhã. Né? Ou seja, não entenderam a provisão. Aí vem João e fala isso. Não trabalhem pela comida que se estraga. Ou seja, essa comida aí que você vai guardar vai se estragar. Ela não vai servir para outro dia. Por quê? Porque no outro dia, Deus tem uma outra provisão. É mais um dia que Ele vai prover. Entendeu? Então Jesus está dizendo que essa palavra que procede da boca de Deus é a comida que sustenta o homem. É a comida verdadeira que sustenta o homem. O que Ele também fala, Jesus? A minha carne é a verdadeira comida. E Ele é o Verbo que se encarnou e que é o Verbo, que é a própria palavra, que estava com Deus lá no início, que é o início, que é o princípio da criação, que é o amém de Apocalipse. É Ele. Entendeu? É isso que Jesus está dizendo. A palavra que sai da boca de Deus, que procede da boca de Deus, e que hoje a gente tem ela aqui, ó, escrita, essa palavra aqui é o que dá sustento para o homem. É isso daqui que o homem precisa para se manter vivo, em pé. É isso daqui. Diante das tentações, né? Diante das facilidades da vida, diante das resoluções fáceis da vida. Porque Satanás está propondo uma solução fácil. É fácil. Você não está com fome? Pega a pedra, transforma em pão e come. É fácil. Porque Jesus é Deus. Ele podia fazer isso. Isso é fácil. Mas não é essa a ideia. E aí os versículos 5 e 6 fala: Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito:
Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Então Satanás aqui, mais uma vez, questiona a identidade de Jesus como Filho de Deus. Mais uma vez, o Filho amado que Jesus acabou de ouvir do próprio Pai. Ele questiona isso daqui. Né? Quando ele fala aqui levou sobre o pináculo do templo, é um muro bem alto, onde afora do muro é barranco, é uma coisa alta. Então, tipo assim, ele está levando Jesus para um lugar alto e fala assim, ó, se joga aí. Porque Deus, ele vai, se você é o Filho de Deus, né, ele vai te segurar. E aí, o que a gente vê aqui? Satanás entendeu que Jesus conversa na base bíblica, né? Ele entendeu que Jesus, o diálogo com Jesus não é no achismo. Primeira vez que ele tentou destruir Jesus, Jesus usou a palavra de Deus. Então ele falou, entendi, então com ele tem que ser na palavra. Né? Com ele tem que ser no texto bíblico, já entendi como é que eu vou conseguir destruir. Né? Ele observou isso. E agora o que ele faz? Ele se apega então às escrituras para tentar convencer Jesus. Ou seja, isso aqui é a exegese satânica. É quando Satanás pega o texto bíblico e usa. Para ele é tipo assim, não, eu estou citando a Bíblia. Não é? Então, eu estou sendo bíblico, eu estou citando a Bíblia. E agora não tem como ele não se render. Porque ele crê na palavra, ele se baseia na palavra. Então agora, eu acho que Satanás nem tinha uma outra carta na manga ali, que era a terceira tentação. Ele achou que nessa ele já ia conseguir ali. Aí o que ele faz? Ele cita o Salmo 91, versículo 11 e 12, só que de um modo totalmente oposto ao sentido original. Satanás então pega o Salmo 91 para testar Jesus, para tentar destruir Jesus. Lá o versículo 11 e 12. Vamos ver lá o que o texto fala. Salmo 91, vamos ler lá o Salmo todo. Olha o que o texto fala. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Agora o texto da exegese satânica. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Olha o texto aqui que a gente leu, Salmo 91. Satanás pegou 11 e 12 fora de contexto e queria convencer o verbo. Olha só que doideira. Queria convencer o verbo, né? Que loucura. Então, gente, o que a gente vê aqui nesse salmo? Uma plena exortação para se confiar em Deus. Aí o que Satanás faz aqui?
ele tenta substituir a confiança em teste. O texto nos manda confiar em Deus. Qual que é a exegese de Satanás? Teste a Deus. Se joga daqui. Por quê? Ele vai te segurar. Se tu és o filho de Deus. Né? Então, assim, ele coloca em xeque aí. Ele troca a confiança do texto e coloca uma ideia de teste. Ele quer que Jesus aqui teste a fidelidade de Deus. Vamos ver se Deus ele é de fato fiel. E aí o versículo 7 fala, Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Então, mais uma vez, Jesus se apega às Escrituras. Ou seja, mais uma vez, Jesus se apega às palavras que procedem da boca de Deus. E aí agora, Jesus mais uma vez cita Deuteronômio. Só que agora ele cita Deuteronômio 6,16. Esse texto lá de Deuteronômio 6,16, que Jesus está citando aqui, cita um texto de Êxodo, capítulo 17, versículo 7. E olha que interessante, esse texto de Êxodo, capítulo 17, verso 7, indica que o povo colocou Deus à prova por duvidar se Deus estaria entre eles ou não. Então, o que o texto de Êxodo diz sobre colocar à prova o Senhor? O que seria colocar à prova o Senhor? Duvidar se Deus estaria entre eles ou não. Quando nós duvidamos se Deus está entre nós ou não, nós estamos o colocando à prova. E o que Jesus está dizendo aqui? Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Satanás ele está pressupondo que Deus não estaria ali. E a resposta de Jesus é muito enfática. Não ponha à prova a Deus. Ou seja, não queira me dizer que Deus não está aqui entre nós. Não queira dizer isso. Não queira. Né? O que ele responde? Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Não pressuponha isso. Que Deus não pode estar entre nós. Aí o versículo 8 e 9 fala, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então aqui a gente vê a terceira e a última tentativa de Satanás de tentar destruir Jesus. Aqui nessa terceira tentação, Satanás ele está oferecendo a Jesus um caminho para a realeza, mas um caminho que não precise da cruz. Um caminho pelas Campinas. Sabe aquele caminho pelas Campinas que cai em Sodoma? É esse caminho aqui que Satanás está oferecendo para Jesus. Observa aí, ó. Tudo isso daqui pode ser seu. Você pode ser rei de tudo isso daqui, ó. É só você se prostrar e me adorar. Ou seja, é um caminho de realeza. Ele está oferecendo para Jesus um caminho para ele se tornar rei. Só que esse caminho, ele é, na verdade, um atalho. Porque é um caminho que não apresenta a cruz. É um caminho que foge da cruz. É um caminho que não precisa da cruz. Tipo assim, você pode ser rei sem precisar ir para a cruz. Para que você quer isso? Para que você precisa ir para a cruz para ser rei? Eu posso te apresentar um caminho. É só se prostrar e me adorar. Só que isso é muito engraçado, porque Satanás está oferecendo a Jesus um mundo, o reinado de um mundo no qual ele mesmo criou. Ele mesmo criou, ele está oferecendo o reinado de um mundo que ele criou e que ele governa. Só que ele está apresentando, ele está oferecendo um mundo afetado pela queda.
Ele não está oferecendo um mundo de Deus. Ele está oferecendo um mundo de Deus afetado pela queda. É isso que ele está querendo aqui. Ele sugere que Jesus reine sem precisar reparar as mazelas desse mundo. É isso que ele está sugerindo. Você pode ser rei, não precisa redimir nada. Não precisa restaurar nada, não. Você pode ser rei. Não precisa fazer outra coisa, não. Ou seja, não precisa da obra da cruz. Não precisa da restauração de todas as coisas por meio da obra expiatória. Não precisa de nada disso. Essa é a ideia de Satanás. Um reinado sem cruz. E a gente sabe muito bem que o ápice da glória do Filho de Deus é o momento da cruz. O momento onde, para nós, a nossa concepção humana reconhece como o momento da vergonha, do final, da destruição, da morte, do fim da linha. Perdeu Jesus, agora não tem mais o que fazer. Aquele é o momento onde Deus está glorificando o seu Filho. O momento da cruz. É ali que a gente pode perceber que aquele ato redentivo de Cristo o torna rei. Anuncia ao mundo um reinado de fato excelente. E aí o versículo 10 fala: então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Versículo 10 diz isso. Ou seja, Jesus agora reconhece que Satanás foi longe demais. E agora ele dá um fim a esse tempo de teste. Agora ele dá um fim. O que ele fala? Vá embora, Satanás. Vaza. O que está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então, a proposta de Satanás ofende os céus que se abriram e que revelaram a glória do Pai, algo glorioso. A proposta que Satanás tem para Jesus ofende o movimento de Deus em direção ao seu Filho. Ofende. Jesus vence Satanás aqui. Ele vence. Porque, como que ele faz isso? Ele vence Satanás estabelecendo uma ordem correta de culto. Ele restabelece a ordem correta de culto. Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. E aí o versículo 11 fala: com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e serviram. Então Satanás foi derrotado, obedece a Jesus, e Deus provê a Jesus cuidado e serviço através dos seus anjos. Agora, Jesus, que teve fome no início do texto, né? Porque passou 40 dias no deserto jejuando, agora ele vai ser cuidado pelos anjos do Senhor. Agora sim, ele vai ser cuidado pelos anjos do Senhor. Então, gente, o que a gente pode entender desse texto aqui? Como que a gente pode aplicar isso dentro dessa realidade que a gente está vivendo hoje, nessas próximas semanas da Quaresma? A Quaresma, ela nos mostra em 40 dias aquilo que é o todo da vida cristã. O que ela nos mostra em 40 dias que é o todo da vida cristã? Uma vida de contrição. Uma vida de confissão. Uma vida de arrependimento. Uma vida de reconhecimento das fragilidades. Reconhecimento da pecaminosidade. Uma vida de convicção e direção através da palavra de Deus. O que a Quaresma está nos ensinando em 40 dias é que nós devemos nos colocar diante de um Deus Santo em arrependimento, reconhecendo que somos pecadores e que Ele é um Deus Santo. E ela nos ensina, e o texto aqui nos ensinou, que toda a direção para a nossa vida provém
da palavra de Deus. Provém das palavras que procedem da boca de Deus. Uma observação aqui. Tudo isso aconteceu com Jesus depois de quê? Do batismo. Depois que Jesus foi batizado. O que é o batismo? O batismo nos inclui na vida sendo guiada pelo Evangelho. Às vezes a gente acha que o batismo é a experiência. Por isso que tem as discussões aí. É imersão, é aspersão. Não, imersão é mais bonito, aspersão não tem graça. Mas quem tem que ter graça é a vida do batizado, não é a cerimônia. Entendeu? Ah, imersão é mais bonito, uou, todo mundo bate palma. Tá, mas e aí depois, no outro dia? E a vida agora daquele que foi lavado? Como é que é? Então, qual que é a realidade do batismo? É isso. Nos inclui na vida sendo guiada pelo Evangelho. Ou seja, o que o batismo nos ensina? Viva como quem foi aspergido pelas águas que representam o sangue de Cristo que nos lava. Viva como quem foi lavado pelo sangue de Cristo. Ah, mas eu nem lembro do dia que eu fui batizado. Não importa. Você lembra que foi batizado? Então pronto, viva como quem foi batizado. Encarne a realidade do batismo todos os dias. Jesus foi batizado e depois foi colocado em teste. Olha só, a gente se converte, se batiza e acha que vai ser só beleza, né? Jesus foi batizado e depois foi para o deserto para ser tentado. Ou seja, nós somos colocados diante de uma realidade que é a vida no Evangelho, que é a vida cristã, que é uma vida de dificuldades, que é uma vida de tentação, e que é uma vida, uma jornada, uma peregrinação com a cruz nos ombros. Nós fomos crucificados com Cristo. O nosso caminho para a cruz não é um caminho sem a cruz, é um caminho com a cruz nos ombros. O nosso caminho para Canaã celestial é o caminho com a cruz nos ombros. É o caminho que requer de nós renúncia, requer de nós contrição, requer de nós autoexame, autorreflexão. Quem nós somos? Será que nós estamos vivendo como quem fomos batizados? Como quem fomos aspergidos pela água, que significa o sangue de Cristo nos lavando? Gente, a obra expiatória de Cristo na cruz é simbolizada pelo quê? Sangue sendo derramado sobre os filhos da aliança. Jesus não derramou sangue no chão, na cruz. Nenhuma gota de sangue foi desperdiçada na cruz. Todas as gotas tiveram destino. O povo da aliança. Todas as gotas. Não há quem possa rejeitar o lavar regenerador e salvífico da obra expiatória de Cristo. Não há quem possa. Qual que é a nossa posição agora? Viver como quem foi lavado por esse sangue. Viver como quem foi batizado. No batismo o batismo nos inclui nessa realidade. Talvez a gente esteja querendo viver a vida toda esperando o céu se abrir e Deus falar: tu és o meu filho amado. Talvez é isso que a gente quer. Mas a gente não quer entender a realidade da vida no Evangelho. Esse é o desafio. Viva como quem foi batizado. Viva como quem foi lavado por essa água. Viva como quem foi lavado pelo sangue de Cristo. Não envergonhe a cruz de Cristo. Não envergonhe a cruz de Cristo. Não adianta, gente. A vida no Evangelho é uma vida com a cruz nos ombros. É uma peregrinação com a cruz nos ombros. A gente não pode trocar, a gente não pode dar para alguém. Pô, leva aí, mano. Quero mais não. Entendeu? É isso. Então vamos orar, gente. Baixe sua cabeça.
Que o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que abriu os céus e que ungiu o Filho de Deus para o serviço ministerial de Messias, possa tocar o nosso coração nessa noite, possa transformar o nosso entendimento, possa nos levar a um entendimento de que nós pertencemos a um Deus de amor, um Deus que esmagou, moeu o próprio Filho, para que nós não fôssemos moídos. Que a gente possa refletir sobre a nossa posição cristã nesse mundo. Por que nós somos cristãos? O que isso significa? Que a gente possa encarnar a realidade do batismo todos os dias. Fomos lavados para vivermos uma nova realidade. Uma realidade em volta de um compromisso pactual. Tirem uns minutinhos, façam uma oração pessoal.